Bem-vindo e bem-vindo ao canal do Palavrizar. Eu sou o professor Marcelo Dauri e esse aqui é um lugar em que você, aluno e aluna, é tratado como gente grande, sem apelidinhos fofinhos no diminutivinho. Ou você gosta desses apelidinhos? Quem sabe a gente inventa um pra você. Bom, ao falar de ética, que é o assunto do vídeo de hoje, normalmente a gente pensa no Aristóteles. Inclusive, um dos nossos primeiros vídeos aqui no canal fala exatamente disso. Link no card, como sempre. Mas tem vários pensadores, inclusive muitos contemporâneos, que também buscaram o entendimento desse princípio. Um deles, muito interessante de se conhecer, chama-se Levinas. Nunca ouviu falar ou sabe muito pouco sobre ele? Então vem conhecer mais. Para começar, vale a pena lembrar que ética é basicamente o princípio que vai nos dizer o que é certo e o que é errado, ou se preferir o que é bom ou mal, justo e injusto. E no século XX, houve momentos em que essas questões se tornaram ainda mais urgentes. Não sei aí como está seu conhecimento de história, mas pensa no que foram as duas grandes guerras mundiais, o Holocausto, as políticas de segregação como o Apartheid, além de vários regimes autoritários no mundo todo que perseguiram, censuraram, mataram. Se vocês quiserem como exemplo, o Pol Pot matou 25% da população do Camboja, ou mandou matar certamente. O Ustra, que é idolatrado por alguns, foi condenado por torturar brasileiros na ditadura militar. O Hitler, figura central no Holocausto, enfim, século XX marcado por grandes regimes autoritários. Eu vou até ler aqui um trecho do pensador que vai pautar a nossa aula hoje. Ele se chama Levinas, Emanuel Levinas. Ele era judeu e foi preso pelos nazistas. Eu vou ler aqui um trecho dele mesmo, porque acho interessante você conhecer um pouco do autor por ele mesmo, não com a minha interpretação. Até porque vocês comentaram, e sempre que vocês comentam, isso é muito importante pra gente, que original é legal, era uma hashtag que a gente pôs lá. E nesse trecho aqui que eu vou ler, do próprio Levinas, ele fala um pouco sobre essa época. Lê comigo, ó. Século que, em 30 anos, conheceu duas guerras mundiais, os totalitarismos de direita e de esquerda, hitlerismo, stalinismo, Hiroshima, o Gulag, os genocídios de Auschwitz e do Camboja. Século que vinda na obsessão do retorno de tudo que esses nomes bárbaros significam. Sofrimento e mal impostos de maneira deliberada, mas que nenhuma razão limitava na exasperação da razão tornada política e desligada de toda a ética. Gostou do jeito dele falar? Mas talvez, só talvez, as pessoas que estivessem produzindo esse mal pudessem acreditar que faziam certo, o bom, o justo. Afinal, para um nazista exterminar judeus poderia parecer justo. Para um stalinista perseguir quem fosse contra a revolução poderia parecer justo. Para alguns brasileiros de hoje, perseguir quem é de esquerda ou quem é de direita pode parecer justo. Diante disso, fica evidente que a ética não pode estar pautada apenas na razão, como defendia o Kant, por exemplo. Nesse contexto, o Levinas entende que a ética tem que estar baseada na alteridade. Guarda essa palavra, alteridade. Se você não sabe o que é, vamos lá, vamos explicando. Ó, alteridade tem como radical alter, que significa outro, tem até alter ego e palavras assim. E dessa forma, a alteridade pode ser entendida como a capacidade de levar em consideração o outro, de perceber o outro. É muito parecido com empatia, que seria a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é um princípio clássico da sabedoria popular, mas muito pouco colocado em prática. Alguém já deve ter dito para você se colocar no lugar do outro ao tomar uma determinada decisão. Sim? Claro, essa questão, gente, se colocar no lugar do outro, simplesmente não é possível, porque eu não sou você, eu não sou outra pessoa. Eu posso imaginar o que é ser mulher e imaginar o que é ser assediada na rua, ou ser negro e ter o emprego negado em função da cor da minha pele ou algo assim. Gente, mas eu não sou mulher, eu não sou negro, então eu apenas consigo imaginar o que seria isso e jamais sentir de verdade o que é isso. E a alteridade não diz para você se colocar no lugar do outro, mas para você perceber que existe um outro que é diferente de você e, portanto, tem dores diferentes das suas, alegrias diferentes das suas, ambições diferentes das suas. E o princípio básico da ética levinasiana, gostou dessa palavra? Levinasiana é do Levinas, é esse, levar em conta o outro ou, em uma linguagem mais formal, reconhecer a singularidade do outro. Repara como essa visão jamais aceitaria o nazismo como ético, ou qualquer forma que cria escolha
exclusão do outro, ou, em outras palavras, que coloca o eles contra o nós. Você já viu isso mais perto de você do que o nazismo, não? No entanto, gente, isso não é tão simples assim. Afinal, como reconhecer a distância e diferença intrínseca entre mim e o outro, sem que tal diferença seja percebida como uma distância infinita? Ou, como eu falei em um vídeo anterior, meio brincando, como conversar com um terraplanista? Ou pior que isso, como impedir que a diferença seja suprimida por uma identidade imposta que nos identificaria? Uma identidade que me obrigaria a ser igual a você, mesmo eu não sendo. Uma identidade, por exemplo, que obriga todos sermos heterossexuais ou todos sermos cristãos. Diante disso, o gesto ético passa exatamente por esse reconhecimento integral da singularidade do outro em relação a mim, recíproca do reconhecimento de nossa própria singularidade que a gente demanda a todos os outros. Além disso, a gente pode mesmo interpretar grande parte das lutas sociais do século XX. Emancipação das mulheres, ampliação de direitos a grupos étnicos historicamente marginalizados, como índios, negros, ou grupos mesmos como homossexuais, gays, transgêneros, enfim, como uma demanda ética por reconhecimento. Reconhecimento da singularidade própria a esses grupos. Reconhecimento de sua autonomia e diferenças que enriquece o mundo em um horizonte aí mais pluralista de convívio, de troca, de relações culturais horizontais. Ao mesmo tempo, a lógica do reconhecimento surge como antídoto, como uma forma de combater as tendências identitárias, xenófobas e preconceituosas, infelizmente tão comuns ainda nos dias de hoje. Isso porque não se trata de dizer que eu e você, a gente forma uma grande unidade, um grande todo, uma humanidade com o mesmo rosto. Pois talvez sempre que a gente realiza essas sínteses totalitárias, há inescapavelmente um resto, alguém que por não ser como esse nós, deve ser eliminado, marginalizado, calado. O grande ensinamento de uma perspectiva da alteridade é que há sempre um jogo relacional entre mim e você, que a diferença não pode ser plenamente eliminada ou suprimida. E se isso significa que sempre há distâncias, mal entendidos e problemas nas relações entre homens, é também apenas nesse campo sempre presente da alteridade que a comunicação, a intimidade, uma relação plural e enriquecida com o mundo é possível. Uma ética da alteridade pode ser, em resumo, compreendida como uma crítica ao narcisismo tão comum na nossa época, pois o grande gesto ético é que a gente possa nos reconhecer naquilo que não traz o nosso próprio reflexo, vivendo nessa difícil, mas importante intimidade com o outro. Mas e aí, como colocar essas ideias na redação? Você me pergunta sempre. Bom, vamos lá. Acredito que esse conceito cabe muito bem em temas que tenham a ver com a falta de reconhecimento da diversidade. E a gente fez um vídeo bem recente sobre a questão do reconhecimento, ou, em outras palavras, temas que tenham a ver com preconceitos e segregação. Gente, o link sempre aparece aqui, tá? Nesses casos, dá para você usar essas ideias em uma introdução. Dá uma lidinha nesse exemplo aqui comigo, ó. Levinas, filósofo francês contemporâneo, defende que o sentido irrompe no contato com outro sujeito, na alteridade. E é justamente esse princípio ético que muitas vezes se faz ausente em uma sociedade em que povos indígenas continuam sendo exterminados. Isso ocorre, e aí eu colocaria a continuação, a tese e o porquê, tá bom? Mas lembre-se de que seria importante no desenvolvimento explicar isso que a gente falou na aula, de como essas visões autoritárias excludentes se confrontam com a alteridade. É isso. E se esse conteúdo foi útil, dá um like, se inscreve no canal, comenta o que acha que a gente pode fazer para melhorar, enfim, interage aqui com a gente, que isso faz muita diferença para que a gente possa continuar oferecendo esse material assim, gratuitamente no YouTube. Beleza? Grande abraço, conto com você e até o próximo.